está se eximindo. A prefeitura diz, olha, a lei está aqui, vocês são os responsáveis técnicos, a gente vai cobrar de vocês. Assim, bastante conveniente. Paralelamente a todas as responsabilidades legais, vocês ainda têm responsabilidades profissionais. E essas responsabilidades profissionais, você tem na resolução 1002 do CREA, que a eficácia profissional, as técnicas que forem utilizadas têm que ser adequadas para os resultados. Se os senhores não utilizam, não aferem o imóvel como tem que se aferir, não há como considerar que os senhores tenham utilizado a técnica adequada. A partir do momento que não houve técnica adequada, os senhores também respondem disciplinarmente perante o Conselho. O Conselho vai em cima dos senhores também de forma disciplinar. E não só a suspensão temporária do exercício profissional previsto no Código Penal, os senhores podem ser excluídos do Conselho, dependendo da gravidade e as consequências dos atos. A atuação nos limites da capacidade técnica também é uma previsão disciplinar. A aceitação de trabalho para a qual não tem a qualificação é uma infração disciplinar. Então, assim, tem o CAL, inclusive, eu vejo na resolução no Código de Ética do CAL uma vedação mais objetiva quanto ao canetinha, que é o profissional que pega lá e assina o laudo sem nem ter ido no lugar. Então, esse tipo do canetinha, isso é uma falsidade ideológica. Isso é crime. Ele está assinando informações que ele não tem, ele não aferiu, ele não sabe se aquilo ali é verdade. Então, dessa forma, além das responsabilidades civil, penal, administrativa, quando for o caso, os senhores também têm responsabilidade profissional. Mas, mais do que isso, os senhores têm responsabilidade como cidadãos. Os senhores, ao assinarem um laudo, os senhores garantem para a sociedade que aquele prédio está hábil. Aquele prédio não oferece risco à comunidade no qual se inserem. Essa é a pior das responsabilidades. É a responsabilidade do travesseiro, a responsabilidade da consciência. É aquela responsabilidade de quando a gente deita no travesseiro, a gente consegue dormir o sono do justo. O sono tranquilo de ter feito o melhor possível no aspecto profissional, pessoal. E essa responsabilidade, senhores, não tem tribunal no mundo que julgue, só os senhores. E os senhores vão carregar para o resto da vida, e eu rogo a Deus que não, a culpa pessoal de que aconteça, caso aconteça alguma coisa num imóvel que os senhores tenham considerado como hábil. E assim, eu só desejo boa sorte aos senhores e atuem, sejam bastante enfáticos junto aos seus conselhos, para que eles atuem junto ao Legislativo para adequar essa legislação. Muito obrigado. Mário Marques, meus parabéns. Mário, você está me lembrando, nessa história do travesseiro, todos aqui conhecem a famosa ponte que fica ali nos Marinheiros, a da Estrada de Ferro, né? Eu não sei se... A essa altura, capaz que pouca gente sabe, né? O engenheiro que fez aquela ponte, onde passam os trens, que já foi refeita, ele, na véspera da inauguração, ele achou que a ponte ia cair. E se matou. Não queria passar pela vergonha. Entretanto, a ponte virou, anos e anos e anos, décadas e nunca caiu. Esse negócio do travesseiro da gente é um negócio sério. É muito pesado. Sério, Mário. Coordenador, inclusive, aqui abrindo um adendo, eu passei esse final de semana pela Via Binário. Deu medo. Primeiro porque o leito da pista de rolagem ali é mínimo, ele só tem pouquinho de margem de segurança entre um carro e outro. Aquele último acesso que eles fizeram, aquela rampa lá de acesso ao que restou da perimetral, aquilo chega quase a ser criminoso, porque eles sobem 2 carros, mas na hora só passa um. É verdade. Um rapaz veio do meu lado aqui e quase me bateu. Eu tive que frear tudo, a sorte que o carro é bonzinho e deu para segurar a situação. Então, assim,
as pessoas parecem que estão perdendo o senso de responsabilidade com as obras. Obviamente, isso é uma pequena parcela. Exato. Se o senhor vê, por exemplo, as pistas, as calçadas são enormes e a pista de rolagem pequena. E é uma pista que parece o circuito de Spa-Francorchamps, de tanta curva que tem. Isso vai ser caótico no Rio, quando só tiver ela. Não temos dúvida. Mas, doutor Mário, eu queria... Márcio Marques. É que Mário é meu filho, era meu pai. Eu queria apenas registrar aqui a presença do nosso conselheiro, escritor, não é? Edson Monteiro, ali, que ele está com toda a atenção, depois ele vai comentar conosco. Do chefe da divisão de construções, o Ricardo Kisch, e chefe da divisão de construções, e a Duaia Vargas, chefe da DUR. Ela está muito calada ali, mas depois ela vai falar um bocado, certo? Mas eu recebi algumas perguntas aqui. Sim. E eu não sei se eu vou dormir essa noite, mas... Olha, lembrando que eu estou aqui como mero consultor técnico, tá? Por favor, não me crucifiquem. Eu concordo plenamente contigo, por isso eu me animei a fazer este seminário. As pessoas estão passando ao largo, todas as pessoas estão discutindo como é que vai pintar a parede, como é que vai colocar uma tomada, mas não estão pensando na sua responsabilidade. Sim. Não estão pensando que vamos em frente, vai dar tudo certo, a lei é muito bonita, mas nós temos a nossa responsabilidade, que está acima do próprio consultor. Nessa história toda, nós estamos assumindo uma responsabilidade que era do consultor muito maior do que a atual, porque o consultor construiu, sabe muito bem o que ele calculou e o que fez. Depois do que aconteceu, ele não sabe mais. E nós vamos assumir uma responsabilidade de quem agiu nas condições e que nós não sabemos quem fez, como fez, e não enxergamos. Sim. Não vemos. Caso os senhores não saibam, temos um prédio na Avenida Rio Branco que tem um problema, que estão já resolvendo, mas que pode chamar o maior calculista do mundo, o maior colega nosso, pode trazer 500 máquinas e não identificar o problema que ele tem. Então, a coisa é muito difícil. Se nós não nos blindarmos convenientemente, nós vamos passar por esses problemas da nossa vida e problemas com o travesseiro também. Viu, Márcio? Mas, Márcio, Paulo de Tarso, se o engenheiro civil não pode atestar disciplinas como elétrica e mecânica, como o arquiteto poderá elaborar as vistorias e emitir tudo? Bom, isso aí é uma pergunta que eu também me faço quando os profissionais de arquitetura foram considerados na lei para serem hábeis a fazer essa avaliação. Por isso que é importante essa questão da multidisciplinariedade. Eu não vejo, sinceramente, a possibilidade do arquiteto certificar determinado tipo de estruturas, principalmente da parte de elétrica e de mecânica, de um edifício. Ele não tem condições de fazer sozinho. Como também o engenheiro civil também, dependendo de qual sejam as características do imóvel, ele também não vai ter habilitação técnica para fazer isso tudo. Então, acima de qualquer coisa, a lei multidisciplinar, ela tem, e a anotação que vai ter que ser feita é a anotação de equipe, porque a prefeitura só permite que seja uma RT, então tem que ser anotação de equipe. É importante que os senhores tenham consciência disso para se resguardarem, porque se um colega só bota o seu registro profissional ali, é sobre ele que vai recair toda a responsabilidade. Até provar que outras pessoas, outros colegas agiram também na elaboração daquele laudo, é a questão do problema de prova que a gente vê lá na frente no contencioso. Então é importante a gente pensar no contencioso, no pensar de como que isso vai, quais são os problemas que isso vai gerar juridicamente,
para a gente matar na origem. Não adianta você elaborar algo com muito boa intenção, mas não pensar nos efeitos futuros dela, de como que essa lei vai ser avaliada juridicamente, quais as consequências, que quando a lei se cumpre a lei, muito que bem, a lei foi cumprida, acabou. Você nunca vai saber o que vai ser a discussão dessa lei. Então você tem que pensar de o que seria as causas de infração da lei. A lei prevê isso aqui. Qual vai ser o tipo de infração que vai gerar? Vai gerar responsabilização, vai efeitos criminais, isso aqui vai ter efeito disciplinar. Mas quem é que elaborou isso? Quem é que participou disso? Então, é muito importante os senhores se resguardarem do caráter multidisciplinar e utilizar a RT de equipe como a RT hábil para indicar para a Prefeitura. Canagé pergunta como o profissional deve enfrentar a possibilidade de defeito oculto na elaboração dos laudos. Bom, aí vai depender da natureza do vício oculto do laudo. Se for um vício decorrente da própria atividade do elaborador, a responsabilidade é dele. Se houve um problema de qualidade de material e que ele não identificou, ou por não ser possível identificar, ou que o construtor utilizou, o engenheiro original, se for dentro daqueles 5 anos, ele vai se responsabilizar. Se não, o construtor vai se responsabilizar. O vício oculto, ele começa a fluir o prazo prescricional a partir do momento que ele aparece. Eu vejo, inclusive, o laudo de autovistoria, quando ele identifica problemas ocultos na construção, como um momento, inclusive, isso tem que ser, assim, muito, muito atento, principalmente os advogados que atuam nessa área, porque a partir do momento que foi identificado esse vício, começa a fluir dali o prazo prescricional. O vício deixa de ser oculto. Os síndicos têm que ter muita atenção em relação a isso, porque a partir do momento que houve essa identificação, ele tem que correr e buscar um responsável, ou pela construção, se ainda for possível, tudo. Mas ele pode e deve, porque a lei manda, corrigir, mas isso dá margem para ele entrar com uma ação regressiva contra o construtor. Então, é muito importante, e aí, exatamente olhar a lei, além da questão do como vai pintar a parede, é a partir do momento que descobriu-se que tem um problema num pilar, um problema estrutural, um problema de ferragem. Tem que se correr, porque a partir do momento que se descobriu, ele deixou de ser oculto. E aí, se o síndico, principalmente, ou o administrador do próprio público, ele não tiver essa visão, essa visão sistemática, legal, ele vai perder o prazo de buscar a reparação de quem lhe é devido. Então, é algo que tem que ter muita atenção. Perfeito. Paulo de Tarso. Sendo a RT exclusiva de profissional e nunca da empresa, como fica a responsabilidade objetiva da empresa? Fica, como eu falei, a responsabilidade objetiva da empresa, porque ela é responsável pela ação do preposto. Não, mas calma aí, responsável pela reparação? Não, não, calma aí, responsável, a gente tem 2 formas de responsabilidade aí. Estou falando da responsabilidade jurídica, a responsabilidade reparatória, a responsabilidade indenizatória. Nesse caso, a responsabilidade indenizatória vai ser sempre do empregador. Se o profissional agiu como preposto de uma empresa, tanto que a lei prevê a contratação de empresas habilitadas. A partir do momento que aquela empresa está habilitada junto ao CREA, porque dentro do corpo dela, o corpo técnico dela, ela tem profissionais que têm competência, têm habilitações para fazerem a vistoria, essa responsabilidade jurídica, não estou falando responsabilidade técnica pessoal, a responsabilidade indenizatória não deixa de ser, porque na verdade vai ser uma responsabilidade solidária. Só que, obviamente, né, qualquer advogado ele vai acionar a empresa e não propriamente o profissional.
Bom, companheiro, Márcio, esta é pela internet, mas acho que você respondeu. Pode o historiador ser responsabilidade por vício oculto em uma estrutura? Sim, acabou de responder, né? Foi feita pela internet pelo Paulo Pinto. Paulo de Tarso, você acabou de responder, né? Uhum. Paulo Cardoso, obrigatoriamente, a Lei Municipal Complementar 126, que a cada 5 anos devem ser contratados profissionais para elaboração de laudo técnico. Invalida o laudo anterior, apesar da lei dizer que o laudo deve ser guardado por 20 anos? Essa guarda por 20 anos é uma visão equivocada do legislador, que ele tomou ainda como premissa o prazo prescricional do CAPT, do Código Civil 16, que agora realmente me fugiu a cabeça, dor de cabeça, que era de 20 anos. Então, assim, todos os prédios que tiveram habites até 11 de janeiro de 93, ele vai utilizar a regra do Código Civil anterior, de 20 anos. Por que isso? Porque o artigo 2028 do Código Civil atual, ele prevê uma regra de transição para fins de aferição do prazo prescricional. Quando tiver passado metade mais 1 do prazo do código anterior revogado, vai ser daquele código o período prescricional. Quando tiver passado menos da metade do prazo, o prazo vai ser do caput do 205 do Código Civil Novo, que são de 10 anos. Então, assim, como operacionalmente o legislador não quis se preocupar muito de ficar aferindo a data do habites, ele botou, guarda esse laudo aí por 20 anos e ponto. Então, assim, essa é a justificativa do 20 anos. Mas, de qualquer maneira, coordenador, me faz só uma coisa. Repete, por favor, a pergunta, porque eu acho que faltou um detalhe que eu esqueci aqui agora. Não, quando você faz o laudo... Sim, ele não invalida. O laudo fica guardado durante 20 anos. Ele não invalida. Aquilo vai ser o acervo do histórico da vida do prédio. Entendeu? Então, assim, o laudo novo com 5 anos de elaborado, aquele laudo perdeu a característica garantidora do imóvel e aí surge a necessidade de fazer um novo laudo. Mas não quer dizer que vai invalidar o laudo anterior. Ele simplesmente só perde a validade. Quem mandou isso? Mas, ainda assim, juridicamente, durante 20 anos você está envolvido. Bom, vamos lhe apurrinhar. Mas não tem dúvida. Não tenham dúvida. Vão... Durante 20 anos, você fez um laudo hoje, daqui a 19 anos, 11 meses e 29 dias, você ainda vai ter que contratar advogado para não se aborrecer. Nem que seja para entrar com a preliminar de prescrição. Então, é isso que a gente tem que entender direitinho, não é? Não, o senhor ali dá alguma pergunta. Cecília Bergman, o senhor deve, durante 5 anos, o profissional que elaborou o laudo técnico fica responsável pela edificação. O que ocorre se, neste período,